A história que te contaram sobre o dilúvio está incompleta. A maioria acredita que o mundo foi resetado apenas porque a humanidade se tornou má. Mas os textos antigos, escondidos e suprimidos ao longo dos séculos, incluindo o misterioso livro de Enoque, revelam uma verdade muito mais sombria. O dilúvio não foi apenas um castigo moral, foi uma operação cirúrgica de limpeza genética. A Terra havia sido invadida por algo que não deveria estar aqui. Ossos colossais, pegadas impossíveis e lendas de semideuses não são apenas mitos. Eles são as cicatrizes de um tempo em que o DNA humano foi corrompido por entidades celestiais. Prepare-se. Hoje, nós abrimos o dossiê Nephilim. Tudo começou no cume do Monte Hermon. 200 anjos, conhecidos como sentinelas, abandonaram sua habitação gloriosa e desceram à terra. Liderados por Senjasa e Azazel, eles se reuniram no topo da montanha e fizeram um pacto de sangue, amarrando-se uns aos outros sob maldição mútua. Eles sabiam que não haveria volta. Eles não vieram para salvar a humanidade, mas para satisfazer seus próprios desejos e dominar a criação. Eles olharam para as filhas dos homens, viram que eram belas e as tomaram como esposas. Esse foi o rompimento definitivo da barreira entre o divino e o biológico. O primeiro pecado original da biotecnologia espiritual. Eles trocaram a eternidade e a luz celestial por uma linhagem de sangue proibida, materializando-se em carne. O resultado desse cruzamento profano foi monstruoso. As mulheres da antiguidade deram à luz a seres que a biologia da Terra simplesmente não conseguia sustentar. O crescimento deles era anormal, devorando os nutrientes e secando a força vital ao seu redor. Logo nos primeiros anos, a aberração ficava clara. Uma força física que superava qualquer fera da natureza. Eram os Nephilim, gigantes que alcançavam alturas impossíveis, com habilidades que desafiavam a lógica, muitas vezes descritos com anomalias físicas grotescas, como 6 dedos nas mãos e nos pés. Eles não eram apenas homens altos, eram híbridos formidáveis, verdadeiros semideuses caminhando entre os mortais. Com um intelecto superior herdado dos céus e uma fúria incontrolável, eles se tornaram os reis incontestáveis do mundo antigo. Eles construíram monumentos megalíticos e tronos colossais que as ferramentas humanas jamais poderiam erguer sozinhas. Em seu orgulho, eles olhavam para o céu não com reverência, mas com deboche e desafio direto ao Criador. Mas o apetite desses deuses caídos era insaciável e totalmente destrutivo. Quando os recursos naturais da terra se esgotaram e não havia mais alimento, eles se voltaram contra a criação. Primeiro, dizimaram as feras e os rebanhos, depois lutaram brutalmente entre si. E finalmente o pesadelo supremo. Eles começaram a devorar a própria humanidade. O mundo se tornou um cenário de horror biológico. A terra, manchada, gemia sob o peso dessa anomalia colossal. O canibalismo não era apenas fome, era um ritual profano. O sangue corria ininterruptamente. Aqueles que não eram devorados eram escravizados nas condições mais brutais que a história já registrou. Tudo o que era puro foi destruído. A botânica, a biologia e a ordem natural foram totalmente corrompidas e pisoteadas. As antigas cidades humanas foram reduzidas a cinzas sob as botas colossais dos invasores. A humanidade estava à beira da extinção total, clamando nas sombras para que o céu interviesse antes que não restasse mais ninguém vivo. Enquanto os gigantes aterrorizavam o chão, seus pais, os anjos caídos, aceleravam o fim, ensinando segredos proibidos. O anjo Azazel e seus companheiros revelaram conhecimentos que a mente humana não estava pronta para processar. Eles ensinaram a astrologia, o mapeamento dos astros para a adivinhação, e as raízes ocultas da feitiçaria e dos encantamentos para manipular a própria realidade. O segredo da metalurgia avançada foi entregue, transformando a pedra e o bronze em ferramentas de pura morte.
A humanidade aprendeu a forjar espadas afiadas, escudos e armas de guerra pesadas, que multiplicaram o derramamento de sangue. Eles ensinaram a alquimia rudimentar e o corte místico de raízes, revelando como extrair venenos letais da natureza para assassinatos silenciosos. Até mesmo os segredos de como observar os sinais das nuvens e manipular o clima foram entregues para propósitos de dominação. O mundo pré-diluviano tornou-se uma civilização altamente avançada, sim, mas totalmente alicerçada na magia negra, na guerra e no puro ocultismo celestial. Diante da corrupção irreversível do genoma humano e da violência incontrolável, o texto bíblico diz que Deus sentiu profunda tristeza no coração. Não havia mais salvação pacífica. Para salvar a linhagem humana original, uma intervenção extrema era necessária: o projeto militar da arca. Noé foi escolhido porque era perfeito em suas gerações, ou seja, o seu DNA humano não havia sido contaminado pela hibridização dos sentinelas. Quando a máquina celestial do juízo foi ativada, o sol tornou-se negro, bloqueando a luz sobre os grandes impérios dos gigantes. As comportas do céu não apenas se abriram, as gigantescas fontes do abismo sob a terra se romperam com fúria vulcânica. Enquanto a imensa arca de madeira começava a flutuar nas águas turvas e caóticas, o pânico absoluto tomou conta da terra. Os colossais Nefilim, em toda a sua força absurda, arrogância e estatura formidável, tentaram escalar os picos mais altos do mundo, mas foram totalmente impotentes contra o volume de água. A invasão celestial foi fisicamente afogada. Seus corpos foram destruídos debaixo d'água, encerrando a violenta era dos deuses na terra. Por longos meses, um silêncio absoluto e aterrador reinou sobre um oceano global e sem fim. O grande botão de reset havia sido apertado, e quando a água finalmente baixou, um arco-íris monocromático selou a promessa divina de que a terra nunca mais seria destruída por água. Mas preste atenção, o perigo não havia acabado. A Bíblia guarda um versículo sutil, porém aterrorizante, em Gênesis capítulo 6. O texto afirma: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. A linhagem genética corrompida, de alguma forma inexplicável, sobreviveu ou ressurgiu muito tempo após o dilúvio. Nós os vemos enfrentando os espias de Moisés em Canaã, e séculos mais tarde, desafiando brutalmente o jovem Davi na forma de Golias e seus irmãos. Eles deixaram rastros de seu tamanho impossível e de sua força absurda nas terras prometidas, fazendo os exércitos de Israel recuarem em pânico total. A grande pergunta que assombra os investigadores e teólogos hoje é a seguinte: será que essa contaminação genética foi realmente e totalmente extinta nos tempos do rei Davi? Ou será que os ossos massivos, escondidos pela arqueologia debaixo dos tapetes dos museus modernos, são, na verdade, os ecos genéticos de uma invasão cósmica que a humanidade tentou esquecer? Como o próprio Jesus avisou profeticamente: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O relógio está correndo contra nós e os antigos padrões estão se repetindo. O dossiê Nefilim está oficialmente fechado por hoje. Se este arquivo expandiu a sua visão sobre a verdadeira história sombria da Bíblia, inscreva-se no dossiê bíblico agora, deixe o seu like e ative o sininho. De qual lado da verdade você estará quando o céu se abrir novamente? A nossa investigação teológica continua no próximo arquivo.